Bem-vindos ao Land of Obscurity. Você está prestes a entrar no mundo do desconhecido. Conheça agora a transmissão perdida. Aviso: este vídeo contém histórias perturbadoras. Assista por sua conta e risco. Alyssa era uma jovem de 16 anos que adorava peças antigas e objetos únicos. Quando seu tio Eric lhe deu um boneco de madeira no aniversário, ela ficou fascinada. Era um boneco articulado, com olhos pintados de preto brilhante, uma roupa de tecido desbotada, e uma expressão que parecia quase viva. "Encontrei isso em um leilão em uma fazenda abandonada", disse Eric. "Achei que fosse do seu gosto." O boneco tinha algo perturbador em seu olhar, mas Alice ignorou o desconforto. Colocou-o na prateleira de seu quarto, ao lado de outros objetos antigos. Naquela noite, quando apagou as luzes, teve a sensação de que algo a observava. Nos dias seguintes, Alyssa começou a notar coisas estranhas. O boneco parecia mudar de posição quando ela não estava olhando. Às vezes, sua cabeça estava virada para um lado, outras vezes, uma de suas mãos apontava para a porta. "Você mexeu no meu boneco?" perguntou Alyssa ao seu irmão mais novo, Léo. "Não quero nem chegar perto daquela coisa", respondeu ele, claramente desconfortável. Uma noite, Alyssa acordou com um som baixo e rítmico, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Quando acendeu a luz, viu o boneco no chão, parado em uma posição que imitava uma caminhada. Seu coração disparou, mas ela tentou se convencer de que havia deixado o boneco cair antes de dormir. Alyssa começou a ter pesadelos. Em um deles, o boneco estava sentado em sua cama, sussurrando palavras em uma língua que ela não entendia. Quando acordou, encontrou marcas de arranhões no braço, como se garras pequenas tivessem passado por ali. Assustada, decidiu guardar o boneco em uma caixa e trancá-lo no sótão. Mas isso só piorou as coisas. Na noite seguinte, ouviu passos no corredor. Quando abriu a porta, viu o boneco parado diante de seu quarto, sua cabeça levemente inclinada, como se a estivesse observando. Alyssa gritou e chamou seus pais, mas o boneco já estava de volta ao sótão quando eles chegaram. "Você precisa parar com essas brincadeiras, Alyssa", disse sua mãe, irritada. Desesperada para entender o que estava acontecendo, Alyssa voltou ao sótão para investigar. Entre as caixas de tralhas antigas, encontrou um diário amarelado. As páginas falavam sobre o boneco. Ele foi criado por um artesão chamado Victor Ainsley, que usou madeira de uma árvore amaldiçoada. Dizem que Victor realizou rituais sombrios, selando algo dentro do boneco. Desde então, todos os que o possuem enfrentam uma série de eventos macabros. Alyssa leu as últimas palavras do diário com o coração pesado. A única maneira de se livrar dele é queimá-lo, mas isso libera a maldição. E quem tenta destruí-lo, sempre paga o preço. Alyssa tentou ignorar o boneco, mas ele parecia ganhar mais poder a cada noite. Ela acordava com vozes murmurando, objetos caindo sozinhos e portas se fechando com força. Léo, que até então evitava falar sobre o boneco, finalmente confessou: "Eu vi ele se mexer. Ele estava na cozinha ontem à noite. E ele me olhou, Alyssa. Ele me viu." Alyssa percebeu que não poderia continuar ignorando o perigo. Ela decidiu queimar o boneco, mesmo sabendo dos riscos. Reuniu lenha no quintal e o colocou no centro da pilha. Enquanto acendia o fogo, ouviu risadas vindas do vazio. As chamas começaram a consumir o boneco, mas, antes que ele fosse totalmente destruído, uma rajada de vento apagou o fogo. O boneco estava intacto. De repente, Alyssa sentiu algo agarrar seu tornozelo.
Olhando para baixo, viu dedos minúsculos esqueléticos se estendendo do chão. Naquela noite, Alyssa teve o pesadelo mais vívido de todos. Estava presa em um quarto escuro, com o boneco andando em sua direção. Você não pode me destruir, ele sussurrou com uma voz rouca e distorcida. Você é minha agora. Quando acordou, percebeu que o boneco estava sentado em sua cama, e sua mão segurava algo, o diário de Victor Ainsley. Alyssa abriu a última página, que antes estava em branco. Agora havia uma mensagem escrita com letras tremidas. O sacrifício é o único caminho. Alyssa entendeu o que precisava fazer. Para salvar sua família, teria que se sacrificar. Levou o boneco para o sótão, onde preparou um círculo de sal e acendeu velas ao redor. Enquanto recitava as palavras do diário, o boneco começou a se contorcer, gritando em uma voz horrível. As luzes da casa piscaram, e Alyssa sentiu uma dor lancinante atravessar seu corpo. Com um último esforço, jogou o boneco no círculo, onde ele foi consumido por uma luz intensa. Quando sua família a encontrou, Alyssa estava deitada no chão do sótão, inconsciente, mas viva. O boneco havia desaparecido. Porém, semanas depois, uma loja de antiguidades em uma cidade vizinha recebeu um item novo, um boneco de madeira com olhos pretos brilhantes e uma expressão perturbadora. Alyssa acordou no hospital, com a luz branca e fria iluminando seu rosto. Seus pais estavam ao lado de sua cama, aliviados, mas havia algo de estranho em suas expressões. Você está bem, querida? Perguntou sua mãe, segurando sua mão com força. O que aconteceu? Alyssa murmurou, a memória é nevoada. Você desmaiou no sótão. Encontramos você cercada por velas. Pensamos que sua mãe hesitou, olhando para o pai de Alyssa, que apenas balançou a cabeça, pedindo silêncio. Algo não estava certo. Ela sentia um vazio, como se parte de si mesma tivesse sido arrancada. Depois de alguns dias, Alyssa voltou para casa. Parecia que o pesadelo havia terminado, mas as coisas logo começaram a desandar. Durante a primeira noite em casa, ouviu sussurros novamente. Pensou que estava imaginando coisas até que ouviu uma risada baixa e familiar vinda do corredor. Com o coração batendo forte, abriu a porta e encontrou uma pequena figura sentada no topo da escada, o boneco. Ele estava de volta, intacto, com a mesma expressão maliciosa de antes. Não pode se livrar de mim tão fácil, disse uma voz rouca e aguda, ecoando em sua mente. Ela correu para o sótão, procurando o diário de Victor Ainsley. Folheou freneticamente as páginas até encontrar um trecho que não havia lido antes. O sacrifício sela o espírito temporariamente, mas não o destrói. Para escapar de sua maldição, ele sempre encontra um novo hospedeiro. De repente, Alyssa entendeu. O boneco não estava apenas assombrado, ele precisava de alguém para canalizar sua energia. E agora, ela era o foco de sua atenção. Nos dias que se seguiram, Alyssa começou a perder tempo. Horas passavam sem que ela percebesse. Seus pais a encontravam em lugares estranhos da casa, murmurando palavras em uma língua que não reconheciam. Uma noite, acordou com as mãos cobertas de sangue seco. No chão do quarto, o diário estava aberto, com as palavras "Agora somos um" escritas na página final. O boneco estava sentado em sua cama, sorrindo mais amplamente do que nunca. Meses se passaram desde que Alyssa desapareceu de Voldpine. Seus pais, devastados, afirmaram que ela saiu de casa sem dizer uma palavra e nunca mais voltou. A polícia encontrou apenas um objeto no quarto dela, o boneco de madeira, com os olhos negros e um sorriso que parecia mais largo do que antes.
O boneco foi apreendido como parte da investigação, mas ninguém sabia o que fazer com ele. Eventualmente, acabou em um depósito policial, esquecido entre outras evidências de casos não resolvidos. Tudo começou com as luzes. Era uma noite comum em Voldpini, uma cidade pequena cercada por florestas densas e montanhas. No céu, flashes de luz verde e azul cortavam a escuridão, como relâmpagos silenciosos. A cidade inteira parou para assistir. Algumas pessoas filmaram com seus celulares, outras apenas apontaram para o céu, confusas. Marcos, um jovem aspirante astrônomo, estava no telhado de sua casa com seu telescópio. Ele sabia que aquilo não era natural. Não eram meteoros, nem satélites. Eram algo completamente diferente. Isso não está no mapa celestial, e ele murmurou, ajustando as lentes para capturar mais detalhes. Naquela mesma noite, os sinais de rádio e internet em Voldpini caíram. A cidade ficou isolada, mas os habitantes não sabiam que o pior ainda estava por vir. 3 dias depois, corpos começaram a ser encontrados na floresta. Eles estavam cobertos por uma substância viscosa e esverdeada, com expressões de puro terror congeladas em seus rostos. O xerife local, Bill Harding, tentou manter a situação sob controle, mas os rumores começaram a se espalhar. Eu ouvi dizer que são experimentos do governo. Eles estão testando armas químicas, sussurrou uma das moradoras na mercearia. Não, é algo pior. Vi um homem sem rosto perto da minha fazenda na noite passada, rebateu outro. Enquanto isso, Marcos continuava sua pesquisa. Ele encontrou padrões estranhos na vegetação ao redor da cidade, círculos perfeitos nas plantações e árvores que pareciam derretidas na base. Isso não é obra humana, disse-lhe a sua irmã mais nova, Clara. Clara não acreditava nas teorias de Marcos, mas mesmo ela começou a questionar quando ouviu barulhos estranhos vindo da floresta atrás de casa. Na noite seguinte, Marcos decidiu explorar a floresta. Armado com uma lanterna e um gravador de áudio, ele avançou entre as árvores, ignorando o frio e os sons estranhos ao seu redor. Após horas andando, ele chegou a uma clareira. No centro, havia algo impossível, uma nave. Não era como as espaçonaves dos filmes. Ela parecia viva, pulsando com uma luz fraca e emitindo sons baixos e vibrantes. Enquanto Marcos gravava, algo saiu da nave. Criaturas altas, magras, com braços desproporcionalmente longos e olhos negros brilhantes. Eles não andavam, deslizavam sobre o chão. Marcos congelou. Uma das criaturas virou a cabeça em sua direção e, antes que ele pudesse fugir, um feixe de luz o envolveu. Marcos foi encontrado 2 dias depois, andando descalço pela estrada principal. Ele não falava e parecia em transe. Seus olhos estavam vazios, e ele tinha cicatrizes geométricas no braço. O que aconteceu com ele? Perguntou Clara ao médico local. Não sei, mas essas marcas não são naturais. Depois daquela noite, Marcos começou a agir de forma estranha. Ele ficava horas parado olhando para o céu, murmurando palavras incompreensíveis. Clara percebeu que ele estava diferente e tinha medo. Enquanto isso, mais pessoas começaram a desaparecer. Alguns voltavam, como Marcos, mas outros eram encontrados mortos ou não retornavam de forma alguma. Os poucos que voltavam apresentavam o mesmo comportamento estranho. A cidade entrou em pânico quando luzes intensas começaram a aparecer nos céus todas as noites. O governo isolou Voldpini, alegando um surto de vírus desconhecido. Helicópteros e tropas armadas cercaram a região, mas não havia como escapar.
Os sobreviventes começaram a notar algo mais sinistro: os retornados estavam mudando fisicamente. Seus olhos brilhavam à noite, e suas vozes assumiam um tom metálico. Clara descobriu anotações de Marcos em seu quarto. Ele havia registrado o que viu na nave antes de ser capturado. Eles não vieram conquistar. Eles vieram consumir. Cada um de nós é um recurso. Eles estão nos transformando em algo útil para eles. Marcos agora passava mais tempo fora de casa, sempre caminhando em direção à floresta. Clara tentou segui-lo, mas ele desaparecia no meio das árvores. Uma noite, Clara foi até a clareira e viu a nave novamente. Desta vez, ela estava cercada por dezenas de pessoas, todos os retornados, incluindo Marcos. Eles estavam de joelhos, como se adorassem a nave. O xerife Bill reuniu um pequeno grupo de sobreviventes para lutar. Eles descobriram que a luz intensa emitida pelos refletores de alta potência podia ferir as criaturas. "Precisamos destruir a nave", disse Bill. Clara se juntou ao grupo, determinada a salvar Marcos. Eles atacaram a clareira naquela noite, armados com refletores, armas improvisadas e um plano desesperado. A batalha foi caótica. As criaturas eram rápidas e inteligentes, mas a luz as enfraquecia. Clara conseguiu alcançar Marcos, mas ele atacou com uma força sobre-humana. "Não sou mais seu irmão", ele disse, com uma voz fria e metálica. Clara conseguiu distrair Marcos tempo suficiente para plantar explosivos na base da nave. Com lágrimas nos olhos, ela apertou o botão. A explosão iluminou a floresta inteira, destruindo a nave e as criaturas ao redor. Os retornados caíram ao chão, inertes. Clara correu até Marcos, mas era tarde demais. Ele olhou para ela uma última vez, com uma expressão que parecia humana novamente, antes de morrer. Voldpini foi declarada uma zona de quarentena permanente. Clara foi a única sobrevivente conhecida, mas nunca contou ao governo toda a verdade. Ela sabia que a ameaça não havia acabado. Todas as noites, ela olhava para o céu, esperando o dia em que as luzes voltariam. A explosão que destruiu a nave e os retornados parecia ter encerrado o pesadelo em Voldpini. Porém, Clara sabia que a calmaria era apenas temporária. Ela passou dias vasculhando a floresta, tentando entender o que restava da tecnologia alienígena. Entre os escombros, encontrou um estranho dispositivo intacto, um pequeno cilindro prateado, que pulsava levemente com uma luz azul. Clara levou o artefato para casa, mas logo se arrependeu. Naquela mesma noite, enquanto analisava o objeto, ele começou a emitir um som agudo e constante. Ela tentou desligá-lo, mas o cilindro parecia ganhar vida própria, projetando símbolos alienígenas na parede de seu quarto. De repente, Clara sentiu uma presença. Virando-se lentamente, viu uma figura no canto escuro do cômodo. Era alto, esquelético e parecia se fundir com as sombras. Seus olhos negros brilhavam com uma intensidade aterradora. "Você destruiu o emissário", disse a criatura, sua voz reverberando como um eco metálico. "Mas não pode deter a colônia." Antes que Clara pudesse reagir, a figura se desmaterializou. Ela caiu de joelhos, segurando o cilindro que agora estava mais quente e brilhante do que nunca. Nos dias seguintes, Clara começou a ouvir sons no céu à noite, zumbidos baixos e constantes, que pareciam vir de todas as direções. O dispositivo prateado começou a projetar imagens de planetas distantes, mostrando frotas de naves avançando em direção à Terra. Desesperada, Clara tentou alertar as autoridades, mas ninguém acreditava nela. A cidade de Voldpini havia sido evacuada, e qualquer menção aos eventos alienígenas era abafada pelo governo.
Em sua última tentativa, Clara subiu ao telhado de sua casa, segurando o dispositivo como uma última esperança. Se ainda há alguém humano ouvindo, ela sussurrou, olhando para o céu. Preparem-se. Eles estão voltando. Uma luz brilhante rasgou o horizonte. A invasão estava apenas começando. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe essa história com aqueles que acham que podem enfrentar o desconhecido.